o estado de necessidade. O estado de necessidade, então, justificante, né, que é o que está previsto no código. Então, primeiramente, tem que haver uma situação de perigo, né? Tem que haver um perigo. Um perigo à própria pessoa que pratica o fato típico ou a própria pessoa ou a terceiro. Então, pegar um exemplo, né? Alguém está andando na rua, vê um carro trancado e percebe que está um sol muito forte, tem uma criança pequena ali dentro, a criança está já se contorcendo, provavelmente com falta de ar. E aí o carro está trancado, o sujeito quebra o vidro, então um fato inicialmente tipificado como dano, que é 163, né, do Código, crime patrimonial. No entanto, essa lesão patrimonial se justifica porque há um interesse maior que a integridade física daquela criança. Então a pessoa não afasta um perigo contra si mesma, mas contra terceira pessoa. Então, tem o perigo, tem que ser atual. O perigo, então, é atual. Se o perigo, se já cessou o perigo, não há mais estado de necessidade. Tá, então, o perigo atual é aquele perigo que está acontecendo no momento, né? É aquela situação em que, diferentemente, como eu falei, da legítima defesa, em que o perigo pode ser iminente também. Quer dizer, a pessoa sabe que pode ser agredida, a situação leva a acreditar que ela será agredida, ou ela já está sendo agredida. No caso do estado de necessidade, o perigo é sempre atual. Então, considere esse estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Então, o outro requisito é que o perigo não foi criado pelo agente que praticou o fato. Tudo bem? Então foi um perigo, pode ser um perigo criado por outra pessoa, pode ser um perigo da própria natureza, tá? Mas não foi a própria pessoa que sacrificou um bem jurídico, não pode alegar em sua defesa que ele quis salvar, que ele quis afastar um perigo que ele mesmo criou, né? Daqui a pouco a gente vai ver algumas situações limites aí, né? Por exemplo, se eu coloco na minha casa por negligência, ou até de repente por dolo, mas por uma imprudência, coloco fogo no meu apartamento, e aí para salvar o apartamento eu arrombo a porta do vizinho para poder usar a água, porque eu não consigo ter acesso à mangueira, ao extintor, porque está pegando fogo ali. Então, nessa situação, que arrombar a porta do vizinho, uma violação de domicílio, dano porque arrombou a porta, para pegar o extintor, porque no meu apartamento o extintor está pegando fogo, ou utilizar a água do apartamento dele, porque a mangueira, eu não tenho mangueira no meu apartamento, mas quem criou a situação de perigo fui eu mesmo, né? Aí é uma situação também complicada, porque por mais que o sujeito tenha criado o perigo, será que aquela criação do perigo, o sujeito acreditava que aquele perigo atingiria a proporção que atingiu? Então, até uma situação de justiça, né,
a doutrina, falando assim, a doutrina moderna, aquela que não fica presa exclusivamente no texto da lei, trata da ponderação de interesses aí, entende que no caso, quando a proporção atinge, quando o perigo atinge uma proporção maior do que aquilo que se acreditava, aquele que criou o perigo pode sacrificar um bem jurídico para salvar aquele bem jurídico. Então, o sujeito, vamos pegar a situação assim, fazer um churrasco, acendo uma churrasqueira, só que eu excedo no álcool, jogo muito álcool, no que eu jogo o álcool, aquele vapor do álcool ainda está no ar, eu vou acender, causa uma explosão na churrasqueira, pega fogo na cortina, por uma imprudência eu acendo a churrasqueira perto de uma cortina, por exemplo, perto de uma planta seca, e o fogo começa a propagar. Aí eu arrombo a porta do vizinho ali para utilizar a água do apartamento dele. Ou, numa brincadeira, eu empurro alguém, essa pessoa perde o equilíbrio, bate a cabeça, aí eu arrombo pego um carro, abro o carro, faço ligação direta para levar a pessoa para o hospital. Então, nesses casos, a proporção atingida é maior do que aquilo que se imaginava. E aí seria, não considerar estado de necessidade, seria, então, exigir de alguém ser sacrificado por um perigo que aquela pessoa criou, só que sem ter noção daquilo que poderia... O sujeito provavelmente, se soubesse que a proporção seria aquela, não teria criado o perigo. Quer dizer, se eu empurrei alguém, eu não sabia que a pessoa ia bater a cabeça e sangrar. Era uma brincadeira, ou até mesmo uma briga. É uma briga, eu empurrei, a pessoa perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça. Ou perdeu o equilíbrio e a hora que estava passando um carro, ela foi atropelada. E aí, numa situação de desespero, eu arrombo a porta de um carro, ou pego uma faca, por exemplo, ameaço o motorista e digo, vai me levar até o hospital aqui porque o senhor está sangrando. Então, e aí, mais ainda, né? Que a criação do perigo por alguém, só que nessas situações também há uma pessoa que está o perigo está voltado para uma pessoa que não pode ser agora sacrificada porque quem criou o perigo para aquela pessoa é a mesma que está tentando salvá-la ou tentando amenizar a situação. Então pode ter a responsabilidade civil, inclusive, né? Ou até alegar, se entender que não tem uma causa de justificação, porque o perigo foi criado pela pessoa, pode ser alegada também aquela cláusula genérica da inexigibilidade de uma conduta diversa, para excluir a culpabilidade e não a antijuridicidade. Tudo bem? Então, o perigo não é criado pela pessoa, e também não podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio. Então, o perigo não foi criado pela pessoa, não há outra forma de evitar não há outro modo de evitar o dano. Então, ou seja, quando se fala não há outro meio para evitar o dano, tem que levar em consideração aquilo que se passa na cabeça de quem sacrifica o bem jurídico. Então, por exemplo, eu vejo lá a criança no veículo, está trancado, aí eu quebro o vidro do carro para abrir a porta. Aí fala assim, mas o pai da criança estava na loja aqui na frente, era só chamar que ele vinha abrir o carro. Mas na minha cabeça, naquele momento, para mim, naquele momento, a única maneira de evitar que aquela criança tivesse um problema maior
era arrumando a porta. Eu vou saber que o pai estava na loja ali na frente? Né? Ou no caso, assim, descubro que tem uma criança sozinha em casa, uma criança pequena em casa. Né? O vizinho que saiu deixou a criança sozinha por poucos minutos. Só que eu imagino que o vizinho saiu porque foi para balada à noite e largou o filho lá. Então eu arrombo a porta para tirar a criança de lá de dentro e evitar que ela se envolva num acidente doméstico. E aí fala, mas ele só deu uma saída rápida e assim que você arrombou a porta ele chegou. Mas eu não sabia. Então, para avaliar se havia outro meio de evitar o dano, tem que analisar o caso concreto, se aquela pessoa que estava em perigo ou salvou a vida a terceiro de perigo, de um perigo atual, que não criou o perigo, ela tinha que saber, tinha que ter a consciência de que havia outro modo. O cara poderia falar, a porta está aberta, mas em vez de abrir a porta com a trava e puxar a trava para abrir, eu vou quebrar o vidro pelo prazer de quebrar. Aí tudo bem. Mas se o carro está trancado, ele quebra o vidro que ele não sabe de quem é, o que interessa então é no caso concreto aqui. Tá? Então, não tinha outro meio de evitar sacrifício de direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Então, aqui, então há o sacrifício de um bem para proteger outro. Então, esse outro bem não poderia ser sacrificado. Então, no caso do carro ali, a vida ou a integridade da criança. Então, esse outro bem não poderia sacrificar o bem, por exemplo, aqui o patrimônio. Eu não poderia sacrificar a vida ou a saúde da criança para preservar o patrimônio. Então, quando a lei diz ao sacrifício de um direito, porque eu não poderia exigir o sacrifício de outro, significa então que, no caso do estado de necessidade justificável, se sacrifica um bem de menor valor para salvar um bem de valor maior. Tá? Ora, discute-se muito a questão quando são bens que têm um valor igual. O exemplo da tábua de salvação, né? Para salvar a vida de um sujeito, para salvar a própria vida e ficar com a tábua de salvação, o sujeito afoga o outro. Ou no caso de uma queda de avião, o sujeito agride uma pessoa para ficar com paraquedas e conseguir saltar. Neste caso, não é correto dizer que há uma vida vale mais que outra. Pode dizer, mas um criou o perigo, o outro não criou o perigo, então quem criou o perigo tem que ser sacrificado. Então, aí no caso, quando nós temos aí bens jurídicos de valores iguais, né, nós estamos naquele limbo. Seria justificável, seria um estado de necessidade justificável ou seria exculpável? Né? A doutrina tradicional costuma dizer que seria justificável. Tanto que é o próprio exemplo da tábua de salvação. Né? Você sacrifica uma vida para proteger a outra. Né? Modernamente, costuma-se dizer que o estado de necessidade justificável só ocorre quando houver o sacrifício de um bem menor para salvar outro maior. Né? E se forem bens de valores iguais ou sacrificar um bem maior para salvar um de menor valor, aí seria o estado de necessidade exculpável. Seria uma excludente de culpabilidade.
Tudo bem? Alguma dúvida? Então, para concluir aqui, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Aqui é uma situação interessante, porque, novamente, pegando a doutrina mais nova, né, também entende que esse parágrafo 1º tem que ter uma interpretação relativizada. Então, assim, quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. E aí sempre o exemplo aqui, o bombeiro, quando se depara com incêndio, não pode dizer que ele não vai enfrentar o fogo porque ele pode morrer. Mas aí, vamos fazer a ponderação aqui. Se tem um incêndio em grandes proporções e os profissionais de segurança, no caso dos bombeiros, sabem que a chance de ter alguém vivo naquele lugar é pequena e que se alguém entrar lá, a chance de morrer é grande, ele vai sacrificar a vida sabendo que a probabilidade de salvar alguém é mínima? Ah, mas segundo o parágrafo 1º, ele não pode alegar o estado de necessidade. Espera aí, mas aí vamos trabalhar também novamente, ponderação de interesse. Tem que esperar o sujeito, ele que morra para não ser punido criminalmente. Ou um caso de policial. O policial está numa viatura, junto com o seu parceiro, e aí eles são vítimas de uma emboscada. E eles fogem. Ah, mas eles tinham que enfrentar o perigo. Você tem 10 criminosos com fuzil atirando contra a viatura. Eles tinham que ficar lá com o 38 enfrentando o perigo? Não. Alguém que não saiba nadar também presencia alguém se afogando? Só não se afogando lá. Mas aí tem a questão do dever legal, né? Quem tem o dever de salvar, o salva-vidas pressupõe que saiba nadar. Mas pode até ser, pode falar, alguém que voluntariamente entrou numa área perigosa, acontece muito em áreas que tem ondas com pedras, né? E o pessoal quer surfar ali. E está dizendo, não pode entrar. Aí alguém entra para surfar, se afoga. E o salva-vidas diz, olha, se eu pular, eu não tenho condições, eu tenho que ter um equipamento, chamar um helicóptero, alguém que... Eu não vou pular porque eu também posso morrer aqui facilmente. Ou eu não vou conseguir nadar, eu não tenho equipamento nesse momento. Então tem que chamar o helicóptero, sem helicóptero não tem como. Então ele está dizendo o seguinte, vou preservar a minha vida, até porque se eu morrer, se eu pular, aí vão ser 2 corpos que vão ter que ser procurados, em vez de um. E também pela questão do ofendido, não é nem vítima, do ofendido que por vontade própria pulou num lugar que não deveria. Professor, eu fiquei com dúvida com o que você falou antes. Se for para proteger um bem de menor valor, aí vai se excluir só a culpa e não vai ser estado de necessidade. É o estado de necessidade exculpável. Para proteger um bem de menor valor, se sacrificam de maior valor, pode ser, veja, não é sempre, tá? Pode ser um estado de necessidade exculpável, que exclui a culpabilidade. Não é a culpa, tá? É a culpabilidade. Tá? Porque não é sempre. Então, em relação a esse parágrafo primeiro, também tem que ter bastante critério, bastante cautela para interpretar. Não é sempre que aquele que tem o dever de enfrentar o perigo é obrigado a enfrentar o perigo. Tá? E por parágrafo segundo, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Aqui no caso, é o seguinte, quando o sujeito tem o dever de enfrentar o perigo, decide não enfrentar, aí ele pode responder por um crime, pode responder
prevaricação, omissão de socorro, só que com a pena reduzida. Então a pessoa tinha o dever de salvar vidas, ela não pulou, omissão de socorro. Mas aí entende que ele eu acho que aqui diz o seguinte, olha, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, então o parágrafo 2º diz o seguinte, embora o sujeito falasse, olha, deixa ele se afogar porque não tem jeito, aquele que não prestou socorro ainda vai responder por omissão de socorro só com a pena diminuída. E aí que vem a crítica. Se não tinha jeito de salvar a vida daquela pessoa que estava se afogando, o sujeito vai responder pelo crime só com a pena diminuída? É dizer que aquela pessoa é criminosa. Quer dizer, e quem pulou, quem entrou nas águas violentas voluntariamente sabendo do perigo, acaba por criar uma situação de constrangimento, eu vou dizer constrangimento ilegal porque está dizendo a lei, mas é uma situação de injustiça, porque o salva-vidas que recusa pular, embora ele pudesse exigir o sacrifício daquela pessoa que pulou, ele ainda vai responder por omissão de socorro, só com a pena diminuída. Na verdade, ele não deveria nem responder por crime. Porque quem criou o risco ao bem jurídico vida ali foi o próprio titular do bem jurídico. E aí que entra a doutrina da imputação objetiva, né? Que diz, quem cria o risco ao bem jurídico que responde pelo dano. Se foi o próprio titular que criou o risco, é ele que vai responder ele não vai responder pelo crime, né? Mas ele que vai ser responsabilizado. Tudo bem? Ora, o caso da legítima defesa. Vamos ver aqui, então, a legítima defesa. Vou correr aqui. No caso da legítima defesa, então, aqui. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, vamos lá. Então, a legítima defesa exige agressão a direito próprio ou alheio, a agressão atual ou iminente, o uso de meios moderados. Então, aqui no caso, a proporcionalidade. E agressão injusta. Bom, então lá, agressão a direito próprio ou alheio. Então cabe legítima defesa de terceiro? Sim. No casos aí que cada vez mais evidentes quando uma mulher é molestada, é agredida e aí vai um homem que defende essa pessoa da agressão, essa mulher da agressão. Né? Então aí é o caso de legítima defesa de terceiro. Tá? A agressão atual ou iminente. Então, ou a agressão está acontecendo ou está prestes a acontecer. Né? Então, quando alguém que percebe que uma pessoa está se aproximando
né, com uma arma na cintura, e antes que essa pessoa tire a arma da cintura, o sujeito já saca a sua arma e dispara contra a pessoa. Né? Então, o caso de agressão iminente é aquela agressão que está prestes a acontecer. E a agressão iminente não é agressão, vamos dizer, futura, né? Assim, o sujeito diz, eu vou te matar, vai embora, e aí pelas costas o sujeito dá um tiro no outro, ou dá uma punhalada pelas costas. Não, a agressão iminente é aquela que está prestes a acontecer. Outra coisa também, a agressão quando já foi cessada, cessou a agressão, já não tem mais legítima defesa. Então aquele caso do sujeito que é agredido, que é ofendido, aí ele vai até o carro, pega a arma e mata a pessoa. Isso não entra como legítima defesa, pode entrar, como eu falei, no caso de júri principalmente, no caso de homicídio, pode entrar como inexigibilidade de conduta diversa, pode entrar como homicídio com diminuição de pena, no caso de injusta agressão, logo após a injusta agressão, né? Mas não como legítima defesa. Eu vou fazer um júri, estou esperando, não sei quando vai sair, já faz uns 2 anos que vai fazer um júri pro bono aí de um rapaz que foi ofendido, foi vítima de racismo, ele foi até o carro, pegou um punhal e matou a pessoa no bar que tinha ofendido ele. Não dá para dizer que foi legítima defesa. Né? Porém, dá para dizer que era uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Enfim, vamos tentar fazer o máximo possível para salvar o sujeito. Ou aquele que apanhou, ele apanhou, os agressores foram embora, ele vai para casa, pega uma arma e mata o agressor. Também não é legítima defesa. No caso, uma vingança pode atenuar a pena, tudo mais, mas não é legítima defesa. A agressão tem que ser injusta. E aqui, novamente, a palavra injusta significa a agressão não tem permissão pela lei. Então, não permitida pela lei. Por exemplo, chega aí um oficial de justiça com 2 policiais com mandado de prisão dizendo, você tem que um mandado de prisão, vamos conduzi-lo até o juiz, né? Desculpa, não é custódia, mas vamos conduzi-lo até o estabelecimento que tem um mandado expedido pelo juiz aqui. Bom, a lei autoriza a prisão quando tiver uma ordem judicial. Quando tiver o mandado judicial, o oficial de justiça mostra o mandado está preenchido corretamente com o nome da autoridade, os motivos da prisão, tudo está lá certinho. Aí eu saco a arma e mato, matei porque eles queriam me prender. Não, você pode até entender que é uma agressão, lógico, a prisão é uma restrição à liberdade. No entanto, é permitido por lei, não é uma agressão injusta. Então, quando fala em agressão injusta, é aquilo que não é permitido pela lei. Se ele corresse, fugisse, seria outra história. Tudo bem até, né? Mas... Sim, porque aí o sujeito está usando até meio, não fala em proporcional, é um meio desproporcional, mas só que a agressão mais é um meio inofensivo para a autoridade, né? Sair correndo é inofensivo para a autoridade. Pode não cumprir o mandado, mas é diferente de matar o policial e alegando que ou caso o oficial de justiça sem a polícia entra para entregar o mandado para que uma pessoa compareça para prestar depoimento da polícia, o cara mata o oficial de justiça.
fiscal que vai exercer o seu poder de polícia para entrar no estabelecimento e aí é recebido a bala também, ou é agredido fisicamente. Ah, mas ele quis invadir meu restaurante, eu não autorizei. Mas ele tem o poder de polícia, ele pode entrar. Isso acontece, hein? Acontece. Tivemos uma oficial de justiça em Santana que cumprir mandato e foi recebida com vários tiros. Tem agressão também, várias vezes é recebido com agressão. Por isso que, no caso de mandado de prisão, normalmente a polícia vai junto, né? Sempre a polícia Mas deve, né? O juiz cauteloso manda a polícia junto com o oficial de justiça, né? E os meios moderados, quer dizer, a agressão contra o agressor tem que ser proporcional. Se o sujeito que me agride pratica lesão corporal, ele está sem arma, eu não posso sacar uma arma e atirar. Se o sujeito me ofende, pratica uma agressão verbal, eu não posso quebrar uma garrafa de vidro na cabeça dele. Isso é desproporcional. Tá? Agora, lembrando que a proporcionalidade muitas vezes não é possível. Pode entrar no caso de erro sobre a excludente. Eu posso imaginar que o sujeito está armado, ele não está. Ou o sujeito realmente não está armado, só que ele é mais forte e aí a única alternativa que eu tenho é pegar a garrafa e dar na cabeça dele. Ele finge que está armado. Então, quando finge, aí o próprio sujeito permite que a vítima acredite, né? Então, ele próprio dá as condições para a vítima acreditar que tem uma arma ali. O cara põe o dedo embaixo da blusa, vai roubar, e a vítima é um policial. O policial tira a arma, mata o sujeito. Aí quem deu as condições todas foi o próprio sujeito que teve um azar, né? Tanto que usar o dedo embaixo da blusa não é roubo com uso de arma, mas é roubo, porque é uma grave ameaça. Né? Pois é, você não vai falar, mostra aí a arma, ver se é uma arma ou se é sua mão. A não ser, por exemplo, o caso, assim, você pega um policial experiente, sabe que aquilo lá é uma mão, que não é uma arma, e mesmo assim ele mata o sujeito, aí até pode ir para um excesso. Eu falei, a questão do excesso é muito delicado, né? Porque uma coisa é fazer uma análise quando você está fora da situação. Assim, eu sou completamente contra a violência exacerbada da polícia, mas tem momento que acaba que a situação leva o policial a acreditar que ele está numa situação de perigo maior do que realmente ele está. Né? Pegar o caso aí, aquele caso no Rio, né, que o sujeito estava com uma furadeira em cima do telhado, estava tendo troca de tiro para todo lado, aí observaram alguém que estava com uma furadeira na mão, em cima do telhado, e atiraram nele. Pelo que eu li a respeito, era uma que justifica, mas poderia pelo menos gerar uma discussão. No caso do guarda-chuva, não, né? Porque a pessoa que está com o guarda-chuva mesmo fechado, confundir com uma arma, ainda mais pela proximidade, é um absurdo. Mas no caso da furadeira era uma distância grande ali. Né? Então, assim, há situações em que realmente o excesso pode servir como uma exculpante, uma excludente de culpabilidade. Não dá para exigir o meio moderado, ainda mais, imagina, o policial está com uma arma obsoleta contra uma troca de tiro com gente que está com um armamento pesado.
Aí o cara tem a oportunidade de abater um dos criminosos que estava sem munição. Eu vi um caso desse, o cara estava com uma R15, acabou a munição, o policial abateu o cara. Pô, mas quem garante que ele não tinha mais munição? Acontece muito em roubos de carga e roubos de transporte. Super armados. Sim, e aí muitas vezes o policial não pode querer brincar e falar, não, vamos tentar abordar os caras. Não, eles têm que atirar de uma vez. Olha, existe uma zona limite entre o que é execução e o que não é. Mas tem que analisar assim, friamente. Tá, caso de, por exemplo, no começo do ano foram 2 casos em São Paulo de policial, a paisana, em momento de lazer com o filho, que foi obrigado a bater o criminoso, porque senão o criminoso ia matar o cara. Porque se descobre que o cara é policial, mata ele e o filho. Mata ele e a família. Aí o cara bobeou, ele foi lá, atirou. Porque é aquele negócio, ele vai falar, não, mas ele não ia matar. Quem garante que ele ia matar? Isso hoje é muito comum abater policial, até porque tem prêmio, né? Então, veja, agora, no caso de execução, o cara está rendido. Está rendido, vamos matar o cara? Não vai matar. Ou, porque rendeu, só que o sujeito lá é testemunha do policial que passa a arma para traficante. Eu tenho que matá-lo, porque ele é uma testemunha, então vamos dizer que houve resistência. Né? Ou mata e depois coloca pólvora na mão para dizer que ele disparou e foi desde uma defesa. Então, os casos têm que ser analisados individualmente. Por isso que a lei não traz regra para dizer o que é. A lei diz, a legítima defesa tem que ser assim. No caso concreto tem que ser analisado. O que é meio moderado? É o caso concreto que vai dizer. Porque, às vezes, o meio imoderado pode ser ou erro de proibição. Eu estava comentando até o caso de um advogado que eu conheci, o cara foi roubado 2 vezes num semáforo, no mesmo lugar, na mesma avenida. Na terceira vez, um pouco mais adiante na mesma avenida, à noite o vendedor ambulante chegou e ele matou o cara. Ele acreditava que estava numa situação de roubo novamente. Foi para o júri, foi absolvido, erro sobre o tipo permissivo, foi um erro de tipo permissivo. Ele acreditava que estava numa situação. É o excesso justificante aqui. Tudo bem? Para concluir, Só uma pergunta, por gentileza. Nesse caso da legítima defesa não tem aquela questão do bem jurídico de maior relevância e menor relevância? Por exemplo, a questão do patrimônio da vida? Não, aqui no caso trata de agressão, né? Então, como a agressão é sempre proveniente de um comportamento humano, aí no caso, normalmente, para cessar uma agressão, atenta-se contra a integridade física de alguém, né? Então aí existe sim os meios imoderados. Por exemplo, no caso de uma agressão verbal, eu sou agredido verbalmente e para cessar a agressão, eu pego uma garrafa de vidro e quebro na cabeça da pessoa. Isso é excesso. Então é possível também ter o excesso no caso. Agora, o que é importante na legítima defesa é o seguinte: tem que levar em consideração o que o agredido ou quem defende o agredido, no caso da legítima defesa de terceiro, acreditavam no momento o que eles acreditavam que era proporcional para defender da agressão, para repelir a agressão. Então, assim, na minha cabeça, naquele momento em que eu levei um soco, eu acreditava que com um soco eu conseguia repelir a agressão. Se eu acredito que o sujeito está armado, e tenho razões para acreditar, eu posso agredir mais do que ele me agrediu, que é para impedir que ele tire a arma. Na verdade, ele não tem arma nenhuma. Pode ser um erro de avaliação, mas um erro de avaliação plenamente justificável.
Tá? Agora, no caso, uma agressão verbal, o sujeito saca a arma e dá um tiro na cabeça, isso é completamente imoderado. Então aqui também tem, só que aqui já é mais... Normalmente os bens envolvidos têm referência à personalidade, aos direitos da personalidade, por ser uma agressão. Agora, pode também ser uma questão patrimonial. Alguém dá ordem para o cachorro me atacar e eu atiro no cachorro. O cachorro morto representa o patrimônio de quem deu a ordem para ele me agredir. E é legítima defesa, por quê? Porque aquele cachorro obedece a um comportamento humano. Aquilo é uma espécie de uma extensão do comportamento humano. Tudo bem? Quanto a isso de alguém ofender e tomar uma garrafada na cabeça, eu já ouvi uma aula falando sobre a legítima defesa da honra, que seria alguém, por exemplo, me injuriando e eu pedir para a pessoa parar, passando um constrangimento na frente de todo mundo, a pessoa não para, eu vou lá e grito ela fisicamente para ela parar de me xingar. Isso é desproporcional? Não é legítimo? Sim, a legítima defesa da honra era uma tese muito utilizada no caso de homicídio envolvendo traição de cônjuge. Então, para limpar a minha honra, eu vou matar aquela pessoa. Só que a honra é um bem personalíssimo. E matar alguém ou agredir alguém em legítima defesa da honra não existe, porque a minha honra não se reflete naquela pessoa. Né? Então, se a pessoa agride verbalmente, ataca a minha honra, eu posso repelir aquela agressão de forma proporcional, agredindo também a honra daquela pessoa. Tá? Mas isso não é legítima defesa da honra. Isso é uma forma de cessar uma agressão à minha honra, em legítima defesa. Porque essa expressão legítima defesa da honra foi criada exatamente para justificar o excesso nesses casos em que alguém coloca, assim, ele estende a honra própria naquela pessoa que o traiu, e aí acha que tem o direito de matar para limpar a sua imagem. Matando aquela pessoa que me traiu, eu limpo a minha imagem perante os demais, principalmente. Porque eu sou traído, então se eu continuar como traído, eu tenho que matar para limpar a minha imagem. Aquela história, eu não sou corno manso, eu vou matar somente para mostrar que quem manda sou eu. Agora, lógico, se alguém atinge a minha honra com ofensa, eu peço para parar, devolvo a ofensa, tanto que no próprio artigo 140, que trata da injúria, fala que no caso de retorção imediata, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se alguém me ofende e eu devolvo a ofensa, o juiz pode deixar de aplicar a ofensa, deixar de aplicar a pena. Né? O que tecnicamente seria uma causa uma espécie de perdão judicial. O que eu acho que também está errado, porque se alguém me ofende e eu devolvo a ofensa, para mim isso daí seria um fato atípico. Ou no máximo seria legítima defesa. Né? Porque o perdão judicial pressupõe que o fato é criminoso, só que o juiz perdoa, o juiz não aplica a pena. Mas esse é só um exemplo para mostrar que tem a retorção imediata, que é a devolução da ofensa. Né? Ou até mesmo quando o sujeito devolve a ofensa após ser injustamente ofendido. O sujeito assintosamente é ofendido. Agora, no caso em que há ofensa assintosa e o sujeito agride ou até mata, isso é uma causa de diminuição de pena. Quando logo após a injusta provocação o sujeito vai lá e mata alguém. Tanto na lesão corporal como no homicídio, a lei diz, é crime. Só que o grau de reprovabilidade é menor, então a pena é diminuída. A pessoa ofende, pede para parar, pega a garrafa e quebra. É lesão corporal, só que com a pena diminuída. Tá? Agora,
a legítima defesa, quando há ofensa à honra, só existe quando for moderado, quando devolver a ofensa proporcionalmente. Tudo bem? Agora, por fim, nós temos o... Eu posso apagar aqui? As duas causas que não têm... As duas causas que não têm definição na lei. Que é o exercício regular de direito o estrito cumprimento de dever legal. Bom, é aqui, como a lei não define. Por que não define? Bom, primeiro porque a própria descrição aqui já traz para a gente os requisitos para essas causas, né? Quando alguém exerce um direito de maneira regular, ou seja, dentro dos limites da lei, ou quando alguém cumpre um dever legal dentro dos limites da lei também. Então aqui, tanto a palavra regular quanto a palavra estrito traz a ideia de limites legais. Então, um exemplo aqui de exercício regular de direito é o chamado desforço imediato, que está no Código Civil. Eu não lembro de cabeça o artigo. O Código Civil tem artigo 1000, o Código Civil tem mais de 2000 artigos, eu não lembro de cabeça qual é o desforço imediato. Isso é no capítulo da posse. O que é o desforço imediato? O desforço imediato é a possibilidade que a lei dá a uma pessoa proteger a sua posse. Mas tem que ser logo que há início da chamada turbação da posse. Quer dizer, a partir do momento... Oi? 1210. Obrigado. A partir do momento em que aquela posse sofre ameaça, o possuidor legítimo, pela lei, pode agir e até usar da violência moderada para proteger a sua posse. A partir do momento que ele perdeu a posse, ele já não pode mais usar de violência, não pode usar... Ele tem que usar a ação de reintegração de posse. Constituto possessório, acho que é isso. Oi? Essa figura acho que é chamada de constituto possessório. Você me pegou que eu não atuo na área. Eu conheço por desforço imediato, que é exatamente isso. Tem que ser a partir do momento que começou o momento que a posse foi, o invasor deu início à ameaça da posse, aquele que tem a posse legítima pode usar dos meios moderados, inclusive da violência. Então, o sujeito invadiu uma propriedade, eu peço para sair, não sai. Se eu tiver que usar da violência física para tirar, mas for uma violência necessária, uma violência empurrar o sujeito, retirar o sujeito à força, a lei diz, você pode. É um direito seu. Agora, se você extrapolar, já não é mais exercício regular, é exercício irregular.
Isso extrapola o limite. O próprio Código Civil também traz a hipótese do locador ou do hospedeiro reter o direito de retenção de parte da mobília ou parte da bagagem do hóspede para garantir o pagamento se ele não realizar o pagamento devido. O gerente do hotel pode reter a bagagem do hóspede se ele não pagar pelas contas. O Código Civil permite, mas tem que ser no limite do valor devido. O cara deve R$200 de diária, ele não pode pegar um computador de 500, por exemplo, de R$1.000 para dizer, olha, eu vou ficar com isso até você me pagar. Ah, mas não tem objeto, ele falou, então azar do cara, executa depois. Mesma coisa no caso do pendura, né? O pessoal vai no restaurante no dia 11 de agosto e não quer pagar pela conta. Não existe lei que autorize o gerente do restaurante a fechar os estudantes no restaurante. Isso é cárcere privado.